Fala pessoal, aqui é o Fabrício da Solidifica Engenharia Geotécnica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre contenções. Só 18 contenções, eu acho que aqui eu vou conseguir abranger 99% dos casos, digo até que 100% dos casos, só que existem ainda outros tipos de contenções que eu não vou conseguir falar aqui que são menos específicas, mas não significa que essas daqui eu não consigo solucionar todos os tipos de problemas, tá? Então beleza, no vídeo de hoje eu vou começar falando sobre as contenções mais baratas que você pode ter, certo? E pro final eu vou deixar assim digamos, o principal, o filé mignon, o que, digamos que 90% dos casos de obra de pequeno porte seria esses dois tipos de contenção que nós usaríamos, tá? Então fica comigo até o final aqui. Bom, o que seria um muro de arrimo? Qual que é a definição de muro de arrimo? Muro de arrimo ou contenção. Nada mais é que é uma estrutura criada para você vencer um desnível de solo, certo? Então, vamos supor aqui, nós temos um desnível, certo? Temos um desnível aqui e a gente precisa criar uma estrutura para que esse solo não venha parar aqui embaixo. Basicamente é isso. Então, entendendo o perfil do lugar, entendendo o que você precisa de espaço, qual a disponibilidade financeira, entendendo todas essas questões, a gente consegue definir o melhor muro de arrimo para cada situação, tá? Então, essa é a função do muro de arrimo, tá? E vou falar aqui também de situações de aplicação. Então, como que temos, em cada situação, como que aquela solução pode ser aplicada? Nessa situação aqui não vale a pena. Ou, às vezes, por exemplo, você vai ter um terreno, certo? Você vai ter um terreno e você não tem espaço físico. Você quer ocupar todo o terreno com a sua construção. Então, você vai ter que fazer uma contenção, por exemplo, que ela ocupe o menos de espaço possível, certo? O menos de espaço possível. Então, nessa situação, você vai fazer uma análise de custo, segurança, segurança e tempo. Então, são, digamos, os pilares também que regem a engenharia e também rege aqui a parte de contenção. Então, seria custo, segurança e tempo. Esses três pilares vão regir toda a obra de engenharia, tá bom? Então, vamos lá. Você sabe o que a gente tem que definir em todo tipo de contenção? Quais os cálculos que a gente tem que fazer? Basicamente, são dois tipos, tá? Devemos verificar a estabilidade externa, a estabilidade externa e a estabilidade interna da estrutura. Então, entendendo dessa maneira, é dividido em duas partes. O elemento estrutural, que seria a estabilidade interna, e a questão de solo, certo? Então, seria a estabilidade externa. Externa, aquele muro de arrimo, aquela contenção específica, tá bom? Então, aqui nós teríamos rupturas externas e rupturas internas. Quais tipos de rupturas externas em uma contenção nós podemos ter? São quatro. 4 para externas e 4 para interna. Então, as rupturas externas seriam o quê? Tombamento, deslizamento, tombamento, deslizamento, a ruptura global, e qual que seria o outro? O outro seria a capacidade de carga da estrutura.
Então, de forma simplificada falando, aqui nós teríamos nosso muro de arrimo, certo? Aqui o nível do terreno. E aí as condições seriam o quê? Tombamento é esse muro vir para cá, certo? Deslizamento, a base dele deslizar, realmente. Toda essa massa de solo empurrar ele de forma... em toda a lateral aqui, o empuxo, empurrar toda essa estrutura. A ruptura global, ela entraria aqui, toda aquela massa de solo rompendo. E a capacidade de carga seria esse muro ser pesado, o solo não suportar e ele, digamos, recalcar realmente, tá? Então, essas seriam as 4 situações aqui de rupturas externas, tá? Nessa ideia. Então, a verificação da estabilidade nesses pontos, a gente sempre tem que verificar. Tá, Fabrício? E quais seriam as rupturas internas de uma contenção? As rupturas internas nada mais é do que as rupturas que a gente já calcula no elemento estrutural, tá? Então, a gente tem que verificar os esforços que a gente tem. Então, seria aqui o momento, cortante, normal e a torção, certo? Não são todos os tipos de contenção que nós vamos verificar todos esses daqui. Então, dependendo da contenção, não existe, não precisa ser feito. Mas, por exemplo, em uma parede de diafragma, por exemplo, a gente tem que verificar todas essas condições. A torção, ela seria mais específica, mesma coisa para a viga. Não é sempre que tem torção em viga, mas às vezes tem uma carga aplicada naquela contenção que vai poder gerar torção, então isso aí tem que ser verificado. Mas as rupturas internas têm que ser verificadas da estrutura. Então, basicamente, seria essa a ideia aqui da verificação da estabilidade das contenções, tá bom? Então, vamos começar a falar de contenção mesmo, quais os tipos e tudo mais. Primeira contenção, a mais barata. Então, vamos lá. Você sabe qual que é a contenção mais barata que a gente pode utilizar aqui nas nossas obras? Bom, a mais barata seriam bermas. Bermas de equilíbrio, né? Vamos escrever aqui, bermas de equilíbrio. Por que, Fabrício? É a mais barata. Porque basicamente você vai utilizar solo, geralmente o mesmo material que já tem ali no local, e você não vai ter uma estrutura de concreto. Aqui, dependendo, a gente consegue utilizar o maquinário, algum maquinário mesmo, que pode acabar sendo mais produtivo. Que situações você vai usar isso daqui? Então, vamos supor que você tem uma encosta aqui, certo? Você tem uma encosta. E aí, você tem espaço físico para criar um elemento de gravidade aqui, digamos assim. Você tem espaço para colocar um volume aqui na frente dessa encosta. Então, esse talude, ele vai gerar um esforço aqui, o peso próprio dele vai gerar um esforço, essa berma vai gerar um esforço que vai melhorar a estabilidade global dessa contenção. Então, basicamente, esse elemento aqui serviria para impedir esse rompimento. Então, digamos, é o mais barato, com certeza é o mais barato, e você consegue solucionar vários tipos de problema. O difícil aqui é você ter esse espaço físico. Às vezes essa berma tem que ser muito grande, dependendo de uma encosta, muito complicado você conseguir fazer isso daqui. Às vezes outras soluções acabam sendo mais viáveis, mas isso daqui com certeza é muito importante. Até para quando você for fazer uma escavação realmente, se você conseguir deixar bermas, você consegue, por exemplo, economizar muito na sua contenção final. Faz a escavação, deixa as bermas, e aí você trabalha na sua
vamos supor, na sua laje de travamento, e aí você depois retira essa berma e a contenção já está travada e você consegue resolver seu problema, tá? Bom, esse seria a solução mais barata que a gente pode encontrar. Outra solução, digamos assim, que seria a mais barata também, tá na mesma ideia, seria simplesmente quando você tem um terreno e quer fazer uma escavação, você quer escavar esse volume aqui. Você quer escavar esse volume aqui. Você simplesmente pode fazer um talude aqui, certo? Então, sua escavação agora vai ser tudo isso. Se você tiver espaço físico, essa daqui é a melhor solução, tá? Eu não coloquei ela como uma saída de contenção, porque aí vai fugir daquela nossa ideia de contenção ser algo inserido ali para você conseguir mobilizar aquele maciço, tá? Mas essa daqui também poderia ser uma solução barata, que você só simplesmente faz o talude, faz sua construção aqui e dependendo depois vem a terra. Isso daqui, se tiver uma parede de concreto, por exemplo, você vem a terra ou mantém dessa forma também. É uma ótima saída. Isso daqui precisa ter espaço físico, tá? Para você conseguir fazer isso daí. Uma solução muito comum aí, digamos, na maioria das obras de médio porte, certo? Eu já utiliza isso aí bastante, são as cortinas de estacas, tá? Cortina de estacas. Então, vai entrar ali as estacas de concreto, estacas de aço e estacas de madeira. Sim, esses três tipos aqui vão poder ser sua solução de contenção, tá? Então, as estacas de concreto aqui, digamos aí que é a maior parte das obras que vai utilizar essa metodologia, utiliza estacas de concreto, tá? Então, digamos assim, vou falar que seria chutando, tá? Não tenho esse valor, mas 85% das obras acaba tendo essa solução. As estacas de aço, elas já têm uma participação para atingir o 100%, é uma participação bem maior do que estacas de madeira, tá? Mas ela também é uma ótima saída. Você vai usar estacas de aço geralmente quando você precisa de inércia, tá? Então, às vezes, uma contenção muito alta, e aí você já vai fazer um atirantamento ali, alguma coisa, mas você precisa de inércia para aquelas estacas, tá? Então, aí você faz a cravação dos elementos das estacas, dos perfis metálicos, né? E aí, dependendo, vamos supor, aqui tem a sua contenção. Esse espaço entre um perfil e outro pode ser preenchido aqui com madeira. Então, à medida que vai escavando, a madeira vai sendo posta e vai descendo. Escava embaixo, a madeira, digamos assim, escorrega e você vai conseguindo criar essa contenção, tá? As estacas de madeira, elas também podem ser uma solução, tá? Eu mesmo, a primeira obra de contenção que eu projetei era uma obra provisória, que era um fosso de elevador, certo? Era um fosso de elevador de uma moega. Então, basicamente, o que era ali? Aqui era uma moega dupla, né? Então aqui era fechado, mas aqui tinha um talude e aqui depois vinha uma escavação vertical. Essa é a ideia da escavação vertical. Eu não tinha área suficiente para escavar um talude aqui de baixo para cá, né? Para conseguir manter uma declividade ok e tudo mais. Então o que foi feito? Aqui foi feita uma cortina. Uma cortina de estacas, de madeira cravadas, que foi feito o travamento delas certinho depois, e fizemos a escavação normal, saímos com o elevador ali de baixo, tudo tranquilo. E o interessante foi o seguinte, que quando começamos a sacar, porque era um eucalipto tratado e tudo mais, mas quando começamos a sacar
esses eucaliptos que estavam cravados ali, o talude rompeu. Então foi bem interessante porque viu que realmente as estacas ali elas estavam sofrendo, elas estavam participando da estabilidade daquele maciço. Então isso daí foi bem interessante, foi gratificante ver aquilo ali rompendo, porque querendo ou não significou que estava funcionando realmente aquela contenção, tá? Mais ou menos nessa ideia ainda da cortina de estacas, as estacas prancha. As estacas pranchas também são uma solução de contenção. Então, ela tem a ligação ela consegue fazer a ligação de uma com a outra, aqui em sistema macho-fêmea, que em algumas situações ela pode ser até estanque. Então, vamos supor, às vezes em fundação de ponte, pode ser utilizada para fazer como se fosse uma trincheira, e você conseguir executar suas fundações ali no seco, tá? Então, tudo isso depende também de uma cravação aprumada, certinho. Então não é chegar e cravar de qualquer forma, e ela também é muito difícil de conseguir manter essa estanqueidade. Então, dependendo se fazem duas linhas de contenção, uma atrás faz um sistema de drenagem aqui, e essa outra aqui da frente fazendo o fino, digamos assim, para conseguir manter uma região estanque e conseguir ser executado. Mas também ela serve muito para obras definitivas, tá? Então mantém lá e pronto. Ou também para obras provisórias, porque depois você consegue sacar essas estacas pranchas e utilizar elas em outro lugar, tá? Então é uma ótima solução por ter os seus elementos metálicos. Para uma contenção definitiva, ela às vezes pode sair cara, porque o custo disso é um pouco elevado. Mas dependendo é a solução que você consegue entregar, a solução viável naquele momento. Então acaba não saindo caro, né? É a viabilidade do negócio que pode render muito mais do que isso, tá? E uma outra situação aqui seria a situação de parede diafragma. Parede diafragma. Você sabe exatamente quando usar uma parede diafragma? Então, existem duas situações, digamos assim, que ela pode ser considerada a melhor saída para isso daí. Uma é quando você tem nível d'água no seu perímetro e você vai escavar abaixo do nível d'água, tá? Então vamos supor aqui, ó, aqui é o nível do seu terreno, certo? Aqui seria o nível d'água. E sua escavação vai ultrapassar esse nível d'água. Então o que acontece? Você tem que tomar uma solução. Vou colocar de outra cor aqui. Você tem que tomar uma solução aqui, que isso daqui tem que ser estanque, ou manter uma drenagem muito bem feita para conseguir fazer essa escavação, porque se tiver com nível d'água aqui, você não consegue fazer escavação. Então, em duas situações, né? Ou você faz o rebaixamento do lençol, que pode acabar interferindo muito em vizinhança e tudo mais, ou você faz um sistema de contenção aqui suficiente para manter essa região seca. E a parede de diafragma seria uma ótima solução para isso, tá? Então seria maciça, né, de concreto armado. Então no perímetro aqui você faria como se fosse uma piscina, certo? Então você faria tudo isso daqui de concreto.
ela já é uma solução, as escavações são feitas em cada segmento retangulares, certo? E aí você consegue ir fazendo essa escavação e concretando, e aí você tem um elemento todo maciço, tá? É importante aqui a gente verificar antes da concretagem a viscosidade da lama ou do polímero e tudo mais, para a gente conseguir ter as lamelas muito bem concretadas e ter uma solução ali sem falhas de concretagem, tá? Uma outra situação muito podendo ser muito aplicável para paredes de diafragma é quando você tem cargas muito altas descarregadas aqui na contenção, certo? Então, dependendo, essa parede de diafragma, ela vai funcionar como uma estaca barrete, tá? Então, ela também seria uma situação, pode ser utilizada para sair nessas situações. Quando a carga distribuída na contenção realmente é muito alta, e aí você vai ter que fazer uma estaca barrete, mas dependendo já faz direto a parede de diafragma. Tudo tem que ser avaliado o custo-benefício disso, né? Às vezes sai mais barato mobilizar outro equipamento, fazer outro tipo de situação, outro tipo de contenção nas outras áreas, mas a maioria das vezes vai compensar você acabar utilizando o equipamento que vai ser mais utilizado ali na obra. Tá bom? Vamos lá falar de mais tipos? Tá. Digamos também que uma situação muito comum, seria a utilização de muros de concreto. Tá? Em chegada ali de viadutos, tudo mais, ou às vezes até em prédios que a gente consegue escavar, igual eu tinha falado no começo do vídeo, quando nós conseguimos começar o prédio de baixo para cima, fazendo um talude aqui na lateral, então aqui nós conseguimos fazer esses muros de concreto, certo? Fazemos os muros de concreto aqui, por exemplo, pode ser feito o travamento da laje e depois eu venho aqui só e faço esse aterro, tá? Esse tipo de construção é uma construção feita de baixo para cima, tá? Então, assim, vou colocar aqui, ó, baixo para cima. É uma construção feita de baixo para cima. Então vai ser um elemento de concreto, certo? Ele mais ou menos tem essa cara geralmente, o nível do terreno aqui e o nível do terreno aqui, certo? Uma coisa interessante é que quanto mais a gente aumenta essa base aqui, e se a gente conseguir fazer um dente aqui embaixo também, nessas situações você acaba ganhando muito mais estabilidade de uma forma mais fácil. Um pouquinho que você aumenta aqui, você já ganha bastante estabilidade, tá? Então, vem lá daquelas situações da estabilidade externa que eu tinha falado, da ruptura global, certo? Aqui do deslizamento, do tombamento. Por quê? Por que eu falo que você ganha muito mais estabilidade? Porque vamos supor que você tem o seu muro de concreto aqui, certo? Você tem seu muro de concreto aqui, aqui é o terreno, aqui é o terreno. O ponto de giro dele, ele está aqui, certo? Então, no tombamento, ele vai querer fazer isso daqui, ele vai girar para cá, certo? Então, esse vai ser o ponto de giro dele. Se você aumenta um pouco que for aqui, o ponto de giro dele se torna aqui. Então, aí vai ter que ter um momento para um esforço para conseguir girar esse muro muito maior do que antes, certo? E a mesma coisa serve aqui para esse dente que a gente faz aqui embaixo. Essa área aqui do deslizamento, se você aumentar uma ficha aqui, isso daqui aumenta também. Então você vai ganhando estabilidade com mudanças simples que você faz aqui no projeto, tá? Então aqui a gente tem que verificar a ruptura interna, então a gente tem que verificar também questões do momento, cortante, esforços normais, que dependendo tem uma carga distribuída aqui também, tá? Esse tipo de muro aqui,
o custo-benefício dele vai ser bom até mais ou menos 5 metros. Aumentando mais do que isso, ele já começa a ter ser umas paredes muito grossas, tudo mais, e aí acaba viabilizando outras situações, por exemplo, a cortina de estacas. Então, às vezes a solução aqui pode ser mais viável financeiramente, dependendo da altura que você tem que vencer, outras soluções, tá? Falei aqui de baixo para cima de muro de concreto, eu vou ir classificando todas as contenções desse tipo, então, o tipo de construção, tá? A construção desse daqui, ó, de bermas de equilíbrio, ela pode ser tanto de baixo para cima ou de cima para baixo. Por quê? Se eu tenho o terreno aqui e eu vou querer estabilizar ele, então eu faço ela de baixo para cima, igual tá aqui. Agora, se eu for fazer uma escavação, é só eu deixar a berma, certo? Então, se eu for fazer a escavação, eu escavo assim, a berma tá aqui, então é uma construção de cima para baixo. Então ela tanto faz nessas duas situações. As cortinas de concreto, aço e madeira, elas são executadas de cima para baixo, tá? Então você tem o seu nível do terreno normal, você faz a cravação cima para baixo. Você faz a cravação dos elementos de concreto, aço ou madeira e depois você vem e faz a sua escavação, tá? Então, essas três aqui é de cima para baixo. Vou colocar assim, ó. Estacas pranchas, também de cima para baixo. E parede de diafragma também de cima para baixo, tá? Então, essas todas aqui são de cima para baixo. De baixo para cima. Agora, a solução que eu mais gosto, de longe. Por quê? Eu acredito que é a solução, uma das soluções mais seguras que a gente tem, certo? Para conseguir, em obras de grande porte, até que a gente consegue verificar ali o que está acontecendo. Os deslocamentos delas são mínimos. Tanto é que é um tipo de escoramento, um tipo de contenção utilizado, por exemplo, quando tem aqueles prédios tombados que você não pode mexer na estrutura dele e a sua contenção, a sua escavação vai ser do lado de um prédio desse. Então, se você escavar e der problema lá, você está ferrado. Então, é até muito utilizado isso aí na Europa, esse tipo de contenção é muito utilizado na Europa, porque lá tem muito desses prédios tombados. Então, esse tipo aqui, que digamos assim é deslocamento mínimo, seria as estroncas. Por quê? Ela tem um deslocamento mínimo. A hora que você vai fazer a sua escavação, você faz aqui a sua cortina de estacas, ou que seja uma parede de diafragma, ou que seja outro tipo de contenção, e você vem fazendo o travamento dela de um lado para o outro, certo? Então você coloca elementos estruturais aqui, seja de aço, seja de concreto, geralmente é aço, você vem fazendo esse travamento aqui, e esse travamento não permite o deslocamento da contenção, ou permite muito pouco, né? E aí você consegue fazer isso daí de uma forma bem interessante. A questão aqui é que você, a partir do momento que você coloca um elemento aqui, você acaba perdendo esse espaço para às vezes fazer uma movimentação ou crescer a estrutura dali. Então por isso que ela não é, digamos, utilizada em todas as situações possíveis, né? Isso aqui tem que ser muito bem analisado para você não colocar a sua estronca num lugar que você vai precisar passar um elemento depois da construção. Mas você vem, faz sua parede, vamos supor uma parede de diafragma, coloca as estroncas, depois você vem e escava. Aí chega no nível que precisa colocar mais estroncas, você vai lá, coloca as estroncas e escava de novo. Então o deslocamento do maciço é muito pequeno comparado com outras soluções que a gente acaba optando. Então essa daqui, digamos que é a minha preferida, tá? Então vamos lá.
É, Já falamos de muro de concreto, já falamos de estroncas e agora a gente vai falar de cortinas atirantadas. Tá? Cortinas atirantadas. Então, é uma situação aqui muito interessante, porque a cada ano que passa, as cortinas atirantadas vão ganhando mais espaço, elas vão ficando mais competitivas, ela vai ficando mais barata de ser executada, porque mais empresas estão executando e tudo mais, e acaba sendo isso muito bom para o mercado. Muito bom e também, de certa forma, muito arriscada. Porque a partir do momento que você, digamos, insere um tirante numa contenção, ela é uma contenção ativa, né? Então você insere ele e você aplica uma carga. Então já tem uma carga sendo aplicada ali, 30, 40 toneladas, às vezes até mais. Então a responsabilidade em cima de um tirante é muito grande perante toda a construção. Diferente de um grampo, por exemplo. O grampo você precisa colocar mais grampos para conseguir vencer aquele mesmo empuxo que um tirante só ele tava combatendo, tá? Então é uma ótima solução, só tem que ver ser verificada essas questões de uma boa execução, fazer os ensaios de recebimento, tá? Conforme a norma e tudo mais. Mas são ótimas soluções também, porque graças aos tirantes que a gente está aumentando cada vez mais o nível das nossas contenções. Tá? Então tem duas situações que você vai conseguir usar os tirantes, tá? Uma situação quando já tem uma cortina de estaca ou já tem uma parede de diafragma, outro elemento fazendo a contenção daquele maciço, ou quando você vai fazer o atirantamento de blocos, tá? Nessa situação aqui a gente vai usar nas que a gente já falou anteriormente, até em um muro de concreto você pode fazer um atirantamento. Agora os blocos, eles são utilizados mais em encostas, às vezes quando tem um problema de estabilidade de uma encosta, e aí você vai fazer a estabilização dela, tá? Então, nessas situações aqui, por exemplo, vamos supor, você tem uma encosta aqui, e aí você vai fazer o atirantamento dela, certo? Com aqueles blocos, então às vezes você vê passando assim em rodovia alguma coisa, uns blocos de concreto com um quadradinho aqui assim no meio. Essas situações são blocos atirantados, então para garantir aquela estabilidade. Mas Fabrício, por que não faz em tudo, né? Porque às vezes tem um bloco aqui, outro bloco aqui assim. Por que não faz em todo logo? Porque esse espaço aqui vago entre um e outro é dinheiro, né? É concreto. Então, se você consegue ter a estabilidade necessária com menos dinheiro, garantindo a segurança daquela obra, é preferível que você faça assim, certo? Porque aqui você vai ter essa área de influência de cada bloco atirantado, então você consegue garantir a estabilidade daquele talude, tá? Uma outra solução também que eu gosto bastante seria solo grampeado. Quem é referência nacional nisso aí é o pessoal da Solotrate. Os caras são fenomenais na execução de solo grampeado. São lá de São Paulo. E o solo grampeado, diferente da cortina atirantada, é uma contenção passiva. Então, o maciço ele tem que deslocar, certo? Então aqui vamos supor que está o grampo, né? Você inseriu o grampo. Inseriu. O maciço ele tem que deslocar para o grampo começar a trabalhar, certo? Diferente, por exemplo, do tirante. O tirante está aqui, você aplica uma carga nele para ele começar, aí ele começa a trabalhar, já começa a servir como contenção mesmo, ter um esforço de contenção. Já o grampo não, ele tem que trabalhar primeiro para conseguir servir como
como elemento de contenção, certo? Então, o solo grampeado, você vai ter lá um talude como se fosse esse daqui, por exemplo, que você vai inserir ele aqui e fazer essa contenção. Existem situações hoje, o pessoal, aí por isso que eu falei o pessoal da Solotrate, que eles fazem a contenção já com solo grampeado praticamente na vertical, ou na vertical, que acontece o quê? Os grampos estão aqui, certo? E é também aqui inserido grampos na vertical, para minimizar os deslocamentos. Então isso aí é muito interessante que acontece, porque já é uma solução mais barata, certo? Que antes o problema dela era os deslocamentos, só que com essa solução aqui eles conseguem minimizar esses deslocamentos, tá? É uma construção feita de cima para baixo, tá? De cima para baixo ou no próprio maciço. Da mesma forma, as cortinas atirantadas. É a mesma coisa, de cima para baixo, né? Você vai fazendo a escavação, vai fazendo o atirantamento ou a grampagem do solo e depois, ou você pode fazer na própria encosta, da forma que está feito lá. Mas geralmente também a gente faz de cima para baixo da encosta para conseguir mobilizar equipamento, certo? Porque você vai concretando, então é ideal que você concrete de cima para baixo, certo? Tá. Então, as cortinas atirantadas, solo grampeado. Uma situação interessante aqui do solo grampeado, que é a utilização de grampos também, certo? A mesma metodologia executiva, só que ele entra como se fosse na cara do tirante, que é quando você coloca o elemento o grampo numa viga de coroamento, por exemplo, de uma cortina de estacas. Aí ela já seria chamada de âncora passiva, que na literatura a gente acaba chamando. Mas também é o mesmo elemento, um grampo, que é chumbado, engastado numa viga de coroamento, de uma cortina de estacas, por exemplo, que ele vai servir como elemento de contenção aqui também, tá? Uma outra situação agora, uma situação é o tipo de contenção mais utilizado em viadutos aí de rodovia, quando o viaduto precisa ser criado. Qual que é esse tipo? Você já provavelmente deve ter visto, já viu em viadutos, em aeroportos e tudo mais, em várias situações. Qual que é? É, isso aí mesmo. Seria o terra armada. Terra armada. Essa construção aqui, ela é de baixo para cima. Tá? Ela é de baixo para cima. E qual que é a característica dela principal? É que as duas laterais têm que ser construídas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que você tem um cruzamento, certo? Um cruzamento de duas rodovias, certo? Você tem duas situações. Ou faz sei lá, uma rotatória, três situações, uma rotatória, ou faz um túnel, ou faz um viaduto, certo? Dependendo da situação, creio que talvez a maioria das situações, a maior viabilidade, dependendo do trânsito disso tudo aqui, a maior viabilidade vai ser você fazer um viaduto aqui, certo? Então aqui está as rampas de acesso e aqui vai ter o viaduto. Essas rampas de acesso, você pode fazer ela com terra armada, certo? Aqui, ser de terra armada. Por quê? Porque você consegue economizar espaço. Porque se você fosse fazer um talude, imagina um talude aí de 5 metros de altura. Ele vai ter 5 metros para cá também, certo? O seu talude. Então ele vai ter aqui, ó. Ele vai ocupar muito espaço. Às vezes você não tem esse espaço. Entrada
de aeroporto, por exemplo, você não tem muito espaço ali, você acaba economizando ao máximo. Então a solução de terra armada pode ser muito utilizado nessas saídas, quando você vai querer criar uma rampa de acesso, não tem muito espaço, e aí a solução aqui seria a terra armada. Provavelmente a melhor solução, tá? Ela é criada, vamos supor, de linhas em linhas, né? Então você vê lá aqueles quadradões que tem, e aí você pega um quadrado de um lado, vamos supor, coloca outro do outro lado e coloca uma cinta amarrando os dois. Então essa cinta vai ser tracionada e não vai deixar que o elemento rompa dos dois lados, certo? Essa cinta é dimensionada e os elementos de concreto também são dimensionados para suportar os esforços que a gente tem ali. Então é muito interessante porque é uma contenção. A primeira vez que eu vi ela, eu falei, caramba, a contenção ali tá crescendo mato ali dentro, caramba, que é isso, né? Mas não tem problema nenhum, porque os elementos atirantados ali, tá tudo certo, tá tudo mantido ali dentro, certo? Então, às vezes a gente acha que é uma patologia que está acontecendo, só que não tem problema nenhum, certo? Então vamos lá, estamos no 11 já, falta só 7. E aí, lembra daqueles muros de concreto ciclópico que você vê aí nas ruas, aí, aquela baita largura de muro? Então, eles já não são tão mais utilizados hoje em dia, porque cada vez mais você quer economizar a área do seu terreno, certo? E eles não são muito bons para grandes alturas e tudo mais, então ele já acaba caindo em desuso, né? Vamos supor, às vezes você quer fazer um negócio mais ornamental, com umas pedras, uma contenção com pedras, tudo mais, seria ali um muro de pedras, né? Que é meio parecido com concreto ciclópico, né? Porque o muro de concreto ciclópico seria o muro, certo? Ele funciona por gravidade, então é o peso dele que vai impedir que o maciço de solo rompa, certo? Então ele vai ter aqui o muro. Gente, quanto mais você conseguir inserir o muro, qualquer tipo de muro, certo? Quanto mais você conseguir inserir ele, mais, digamos assim, mais estabilidade você pode trazer para sua contenção. Lógico que esse comprimento não vai ser infinito, né? Tem o limite, né? Mas não é ideal que você faça uma contenção e no pé da contenção já é o nível do terreno, porque aqui pode acabar percolando água, criar processos erosivos, tudo mais, e isso não é ideal, tá? Então, beleza. Então, o muro de concreto ciclópico, concreto simples, certo? Ele seria, basicamente, faz as formas, insere concreto, e aí você insere, às vezes, umas pedras de mão, tudo mais, para você conseguir diminuir o volume de concreto que você vai gastar ali, certo? Era mais ou menos igual eu fazia um tubulão antigamente. Jogava concreto lá dentro, jogava um pouco de concreto, jogava umas pedras de mão, mais concreto, mais pedra de mão, e aí esse elemento aqui, ele funciona por gravidade, tá? Então o peso dele aqui, que vai combater o empuxo que está vindo daqui, certo? Então, mais ou menos seria essa a ideia. A mesma ideia do muro de gravidade do concreto ciclópico é os sacos de solo cimento, certo? Solo cimento. Esse daqui, ó, de baixo, esse daqui é de baixo para cima. Esse daqui também é de baixo para cima. Mesma coisa, tá? Então, ele é construído na mesma ideia da berma que eu falei lá no começo, um elemento que é construído para aumentar a estabilidade do talude. Os sacos de solo cimento seria a mesma coisa, certo? Então ele vai criar um peso no pé daquele talude para evitar que ele rompa. Mais ou menos essa ideia. E o solo cimento é bom que ele protege também o talude. Diferente da berma, que ela pode ser lavada, digamos assim, vem
vem água e acaba lavando na berma, se não for feito um tratamento, o solo cimento, o muro de solo cimento, ele já impede o carregamento desse material, certo? Então, isso daqui é bem interessante. Bom, uma outra solução que vem ganhando mercado, muito mercado mesmo, principalmente em obras portuárias, aí, obras com solo mole, obras que antigamente a gente pensava ser impossíveis construir ali dentro, que são são as soluções tomadas com solo reforçado, certo? Que é essa daqui, então, solo reforçado. Então, são elementos que eles vão sofrer tração, certo? Por quê? Qual que é digamos assim, o ponto negativo do solo? O solo, ele não sofre, ele não é bom com tração, digamos assim. Comparado com a capacidade de combater o cisalhamento, que o do solo é muito alta, comparado com a tração já seria baixa. Então, o elemento do solo reforçado, ele viria para suprir essa deficiência do solo. Então, casando o cisalhamento, o bom desempenho ao cisalhamento do solo com o bom desempenho do geotexto, a tração, vira um elemento que também pode ser chamado uma contenção de gravidade, vira um elemento reforçado que você consegue vencer N situações. Às vezes com tensões verticais também, que você vai criando e você consegue construir em N situações, tá? É uma construção de baixo para cima também. Vocês viram que eu meio que separei por parte aqui, né? Tudo que é meio que baixo para cima vai junto e o de cima para baixo em outra folha. Mas enfim, como que é construído? De baixo para cima, você coloca o elemento geotexto, uma geogrelha, um tecido geotexto, depende da situação, certo? Insere o solo aqui, faz a compactação desse solo. É importante aqui, na hora de você inserir o solo, tomar cuidado para não danificar essa geogrelha, geotexto aí, tá? Faz o envelopamento aqui, ó. Faz o fechamento, tipo como se fosse ensacando esse solo daqui. Camada, às vezes, depende da camada, a espessura da camada depende da contenção em si, né, do dimensionamento. Mas aí você vem e insere outra geogrelha, por exemplo. E aí insere mais uma camada de solo. Aí você envelopa aqui. Aí você insere mais uma camada de geotexto. E faz mais uma parte de aterro. E assim você vai criando a sua contenção. Essa geogrelha aqui, esse geotexto, ele vai sofrer tração aqui, certo? E o solo vai sofrer o cisalhamento. Então, a junção desses dois fica ideal aqui para essa solução de contenção, tá bom? Isso seria muito bom também para solo mole, porque na mesma ideia, esse elemento sendo tracionado, você consegue estabilizar os recalques ali que aconteceria naquela região, tá? Então o solo reforçado é uma ótima solução que vem ganhando espaço também no mercado, tá? Bom, uma outra situação também muito interessante, digo assim, para minha realidade hoje, a realidade do Fabrício, não é nada usual, tá? Para minha realidade, mas também tem mercado, existem situações aí que é a melhor saída, é uma saída que às vezes viabiliza obras enormes, tá? É mais utilizado em obras de grande porte, que é o jet grouting. Jet grouting. Então, basicamente, é um equipamento que vai inserir uma haste, como se fosse um trado, mas ele não tem as abas, né? Ele é só uma haste. Ele chega na profundidade de projeto e ele começa a girar inserindo água e cimento, uma nata de cimento, em alta pressão, fazendo uns bulbos. Então o equipamento vem sacando esse trado, digamos assim,
e esse bulbo vai sendo executado. Então imagina aqui que você tá com o seu equipamento aqui, né? Sua esteira. Sua esteira aqui você vai inserir o elemento, certo? Às vezes um tubo aí de 4 polegadas. E aqui vão ser criados esses bulbos. Então, transformaria em um bulbo de solo cimento, certo? Para que serve isso? Isso aqui é muito utilizado quando você tem solo mole, para estabilizar aquele solo. Seja para fazer uma construção em cima, por exemplo, uma área de depósito de containers, por exemplo, certo? Às vezes bobina de aço, o peso distribuído ali é muito alto e tudo mais. Ou às vezes para você viabilizar uma contenção, certo? Por que viabilizar uma contenção? Se você tem todo um maciço ali, toda uma área que você criou esses elementos, isso daqui virou uma coisa só, dependendo, você consegue fazer uma escavação, muitas vezes até vertical, e aí você consegue trabalhar ali dentro sem problema algum. Só que esse raio aqui, ó, às vezes pode chegar aí a 1,5 m, tá? Raio, né? Então diâmetro de 2, 3 metros. Então é muito cimento inserido ali. Então isso daqui acaba sendo uma solução cara, certo? Só que você às vezes consegue viabilizar. Por quê? Vamos supor aqui, ó, já acaba solucionando 2 problemas de uma vez. Que você tem o terreno, certo? Aqui você tem o nível da água, da mesma ideia da parede diafragma, e você vai fazer essa escavação, certo? E essa escavação em solo mole. Então, dependendo, se você for fazer parede diafragma, por exemplo, você vai fazer a parede diafragma aqui, você vai poder ter o problema aqui, ó, dessa supressão aqui, e ter um rompimento de fundo dessa contenção. Às vezes fazer uma laje de supressão aqui não é tão viável, depende da situação. E às vezes uma boa situação seria fazer com jet grouting, que você consegue, aqui está seu terreno, aqui está o seu nível d'água, aqui está a sua escavação, e aí o jet grouting você cria um maciço aqui, ó, todo estabilizado. Isso daqui também fazia parte do maciço, depois você vem, escava e fica ok. Então, por isso que eu falei que o jet growth às vezes é para obra de maior porte, para conseguir viabilizar todo esse custo, tem que ser uma situação realmente que vale a pena, certo? Bom, beleza. E agora, qual o tipo de contenção que você mais vê aí em galerias pluviais, por exemplo, tá? Bom, pelo menos aqui em Campo Grande, o que eu vejo muito é gabião, certo? Gabião é utilizado desde em galerias pluviais, desde em soluções que você consegue ter um espaço para construir essa contenção, certo? Porque ela é uma contenção de gravidade, então ela precisa de um espaço físico para conseguir trabalhar, certo? Então, aqui, para gabião, nós teríamos uma construção que seria de baixo para cima, certo? Uma construção que precisaria de um espaço físico para ela conseguir ser construída, certo? Então aqui tem o seu desnível, o gabião ele vai ocupar um bom espaço ali. Por quê? Ele é feito com pedra de mão, certo? Então tem a malha, uma malha hexagonal lá de dupla torção, que é como se fosse uma tela de galinheiro específica para gabião, certo? O pessoal da Macaferri aí que são líderes de mercado nisso, certo? É muito interessante. E eles aqui eu posso falar que é uma solução até de baixo custo, porque
Se você tem esse espaço físico e tem esse desnível para vencer, o gabião pode viabilizar muito isso, certo? Dependendo das situações, você pode usar também aqui como se fosse uma gel-grelha também aqui para aumentar essa estabilidade. Aí fazer uma linha de gabião um pouco mais vertical, dependendo, certo? Para ocupar menos espaço e mesclando tudo isso. O interessante das contenções, que vocês devem ter percebido isso já, é que nós conseguimos mesclar uma situação com outra. Tirar o melhor de uma, colocar junto com a outra e você ir construindo a melhor situação para o seu caso, certo? Então, essa parte da engenharia, essa parte de ser criada, por isso que no começo do vídeo eu falei, mas ó, isso daqui você resolve 100% dos seus casos, só que aqui não tem todos os tipos, porque amanhã pode chegar alguém e criar um tipo novo, uma mescla de um com o outro, ou pegar um outro elemento estrutural e patentear aquilo lá e falar que agora é um muro de X. Pode ser feito isso, certo? Então, por isso que as contenções são bem interessantes, porque ela acaba trabalhando muito com isso daí, certo? E agora as saídas mais utilizadas em obras de pequeno porte. Como eu prometi lá no começo do vídeo, eu vou falar aqui agora, tá? Muros com gigantes ou contrafortes seria aqueles muros. Você tem um muro de concreto, por exemplo, aqui, e aí tem aquele contraforte aqui, certo? Ou, às vezes, esse contraforte, esse gigante, ele é um triângulo. Visto em planta, ele seria mais ou menos assim, ó. Tem um muro aqui e aí tem os gigantes saindo aqui, certo? Dependendo se for a utilização da fundação desse muro, for uma fundação profunda, então aí aqui pode ter as estacas, né? E aí aqui, não sei, vamos supor ter as estacas aqui também. Então, essa situação aqui é bom por quê? Porque, pensando lá do começo do vídeo, a estabilidade global, deslizamento, todas aquelas situações que a gente precisa verificar em muro de arrimo, aqui a gente consegue entender bem que o elemento estrutural que está sofrendo esforço dos impulsos aqui para romper ele, digamos assim, ele tem um braço de alavanca aqui que consegue combater isso, certo? Então aqui, vamos supor, ele vai sofrer tração, aqui vai sofrer compressão, então ele consegue trabalhar isso tendo um braço de alavanca, tá? Essas situações têm que ser bem avaliadas também, porque não é fazer de qualquer jeito, né? A gente vê aí algumas situações que o cara, não, faz assim, pronto, acabou. Só que acaba o elemento não trabalhando como ele deveria. E aí pode ser que rompa aquela contenção. Então é bem interessante isso aí. Pode ser de um lado ou como para o outro, né? Ali está de um lado, o contraforte está assim, certo? Mas pode ser também que o desnível seja assim. Não teria problema. Aqui com as fundações, tá, gente? Também poderia funcionar para o outro lado, sem problema. Assim fica feio, né? Você acaba ocupando mais espaço e visualmente não é tão bonito. Mas é uma solução que pode ser tomada. Eu sou do cara que defende que no processo construtivo, às vezes a situação, aquela situação visualmente não precisa ficar bonita. Ela tem que ser usual, ela tem que atender a segurança, a custo e a tempo. Se ela atender esses 3 pontos e for viável ali para a situação final da obra, eu acho que ela é bem possível sim. Uma vez eu tinha postado no Instagram uma situação de uma contenção, aqui era contenção e aqui tinha uma estaca, parecia, certo? Uma estaca, um elemento, um pilar de concreto, como se fosse. E aqui tinha umas escoras, como se fosse. Era um negócio horrível, horrível. Mas dependendo, era uma situação viável, que foi pensado e calculado para aquilo, certo? Às vezes pode ter sido
às vezes até um reforço daquela contenção, pode ter acontecido deslocamento alto, alguma coisa, e o pessoal resolveu reforçar. Mas pode ser que lá no período da obra, aqui seja feita uma laje de travamento, certo? Uma laje de travamento, depois eu venho e arranco esse elemento estrutural, sem problema algum. Consigo ter a minha contenção viável e que depois o resultado final vai ficar um bom resultado, certo? E a última contenção também muito utilizada, só que você tem que tomar cuidado com ela, certo? Que não é toda situação que você vai poder utilizar ela, que seria a parede de blocos de concreto, certo? Então, é uma situação para contenções pequenas, tá, gente? Não vai querer me fazer uma contenção aí de 6 metros com blocos de concreto, só de bloco de concreto, tá? Se ela for mesclada com outras situações, beleza, tá ok. Tem que ser calculado, tem que ser planejado, tudo aquilo. Às vezes ela pode ser atirantada, ela pode ser feita com estroncas, alguma situação. Mas fazer só o bloco de concreto ali grauteado não é não uma solução para contenções altas. Por quê? O elemento visto em planta, os blocos, certo? Os blocos, ele tem uma baixa inércia, a parede de blocos, certo? Ele tem uma baixa inércia aqui, nessa direção. Então, quanto mais você sobe, mais você precisa de inércia. Então, para viabilizar, às vezes, um muro de bloco de concreto, ou você tem que fazer o atirantamento, né, desse bloco, ou as fundações, ela conseguir combater esse momento, certo? Esse momento que vai ser gerado. Então, é uma situação viável, é viável sim, só que tem que ser muito bem avaliado para não ter problemas futuros aí, porque é o seguinte, não é porque ficam 1, 2, 3 anos que é uma solução que vai durar para o resto da vida. Você tem que garantir a obra ali, a hora que você está projetando e executando, a obra ela tem que ter um prazo de vida, de validade assim, de 50 anos, tá? Então ela tem que ser pensada para durar os 50 anos, certo? Mais ou menos nessa ideia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou me manda um direct lá no solidifica_eng_geotécnica, tá? Que eu vou estar à disposição para vocês para sanar qualquer dúvida. Muito obrigado. Eu quero pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal, dar um curtir aí, compartilha com os amigos se fizer sentido para vocês e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque assim eu vou acabar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.